Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, portal de conteúdo da Baruch, hoje a gente vai falar sobre um lançamento de um livro com a doutora Renata Toledo. Ela é advogada, professora universitária, doutora e mestre em Direito pela FADISP. A doutora Renata atua na área de Direito, com ênfase em Direito de Família, Civil, Bancário e Relações de Consumo. E está lançando o livro Submissão Feminina, Patriarcado e Violência Patrimonial contra a Mulher. E é com muito prazer que a gente recebe a doutora Renata aqui na Baruch. Renata, seja bem-vinda, tudo bom? Olá, Frânio, tudo ótimo, graças a Deus, e com você? Tudo bem, prazer tê-la aqui. Os ouvintes já devem se lembrar, né, nessa trajetória da Baruch, da Rádio Baruch, 12 anos, que a doutora Renata, junto com a doutora Fernanda, tiveram aqui um podcast, né, um programa, Entender o Direito, né, Renata? Que saudade, né? Que bom. Nossa, que saudade. Volta e meia, eu e a Fernanda, a gente fala sobre esse projeto, foi muito legal, foi muito gostoso, eram vários assuntos, todos envolvendo o direito, mas de várias áreas diferentes, né? Nossa, era muito gostoso. Saudades, viu? E de uma maneira, né, que aproximava o ouvinte da questão do direito, porque quando a gente fala de direito, dos temas, das pautas, às vezes fica um pouco distante, né, porque a gente imagina aquela linguagem mais técnica, né, e vocês trouxeram dentro dessa questão da conversa, do bate-papo, de uma linguagem bem coloquial, que aproximava muito os temas dos nossos ouvintes, né, Renata? Era um bate-papo, né? Sem saber, nós estávamos fazendo podcast. Exatamente. Renata, bem, vamos falar desse novo lançamento, né? Desse livro, Submissão Feminina, Patriarcado e Violência Patrimonial contra a Mulher. Como é que surgiu esse projeto? Conta pra gente. Bom, a Frânio surgiu lá atrás, muito tempo atrás. Lembra que você me entrevistou? Eu estava no mestrado ainda, para falar sobre Lei Maria da Penha, violência doméstica contra a mulher, né? Então, naquela época, o meu mestrado tinha um foco que era ali desvendar, né, alguns conceitos da violência doméstica e buscar entender se a lei era efetiva ou não. Eu terminei o mestrado e emendei o doutorado, uma loucura total. Eu literalmente fiz uma loucura. Porque no final do meu mestrado, com a dissertação, eu cheguei à conclusão de que eu não estava satisfeita com o que eu tinha encontrado, né? Para mim faltava alguma coisa ali, entender o porquê a mulher continuava naquele ciclo da violência, ou continua num ciclo da violência, por que a gente ainda vê tantos feminicídios, enfim, situações que naquela época até não se falavam tanto, mas hoje se falam bastante, que é a violência, o stalking, a violência psicológica. Quando terminei o mestrado, ainda nós não tínhamos a lei de stalking. E aí, o meu doutorado foi para continuar pesquisando sobre essa questão, mas especificamente o que me intrigava, que era o porquê ainda nós víamos tantas situações de submissão, por que a mulher se submetia tanto a algumas questões, né? Então, eu continuei nessa vertente, por um momento eu pensei em desviar um pouco o caminho, né? Falei, acho que eu vou falar de tráfico de mulheres, tinha a ver com violência contra a mulher, mas em um outro aspecto, né? E ali eu lembro, como se fosse hoje, eu devo isso ao meu orientador, que ele falou, não, mantenha a linha, né? Primeiro que tem muita coisa já dita, escrita e falada sobre tráfico de mulheres, mantenha a linha, que eu acho que tem mais coisa para você pesquisar aí. E eu continuei, né? Foram 4 anos pesquisando, e daí surgiu, né? Teve a tese, defendi a tese, e da tese eu fiz uma adaptação para o livro. Uma adaptação pequena, porque eu não queria tirar nada. Mas ele ia ficar gigante o livro. Ele já está com 308 páginas, né? Então, tirei um pouquinho e tal. E temos aí o livro. É um livro técnico, certo, porém, com alguns capítulos, 2 capítulos, primeiro, muito filosóficos, de história e tudo mais, né? Mas eu tentei trazer um pouco, assim, de poesia no terreno árido da violência, né? Então, eu tenho lá algumas epígrafes antes de cada capítulo, que vão aí nortear um pouquinho o que o capítulo vai buscar.
Maravilha. São 5 capítulos, é isso? Isso, são 5 capítulos. Eu achei que eu não ia terminar nunca esse livro, essa tese. Maravilha. E no final, né, puxa, eu falo, nossa, quanto gratificante. Eu acabei descobrindo outras questões envolvendo a violência doméstica, né? E o livro, ele busca, né, Renata, responder 3 perguntas, 3 questionamentos. Queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto, mais sobre esse aspecto, do que você realmente entrega para o leitor. Na verdade, esses aspectos, eles têm a ver com as minhas dúvidas mesmo, né? Fiquei aí por 4 anos pesquisando. Então, eu fico pensando, né? Será que é a dependência financeira que mantém ou leva essas mulheres ao ciclo da violência? Será que isso tem uma relação? Porque a resposta mais óbvia seria: sim, a mulher dependente financeiramente tem mais dificuldade de sair do ciclo da violência. Mas, puxa, mas tem casos de mulheres que são independentes financeiramente e continuam ainda no ciclo da violência, né? Será que elas se submetem ou elas são submetidas à violência? Então, eu tento ir por esse caminho. Será que nós temos uma história por trás, né, a história do patriarcado, que vai colocar essas mulheres nesse ciclo da violência? Foi um outro questionamento meu, né? O capitalismo tem alguma relação com isso? E daí eu abordo a questão do trabalho doméstico não remunerado, né? Da diferença de salário entre as mulheres. Então, eu fui por esses meandros. Certo. Ô, Renata, e nessa pesquisa, né, nesse tempo, nesse trabalho de pesquisa, você pesquisou, assim, o Brasil como um todo para encontrar as diferenças, por exemplo, dos grandes centros para as cidades do interior, para o norte, nordeste, Não, eu não fiz uma pesquisa regional, né? Claro, tenho como foco aí o Brasil, né, e eu trago alguns outros países, tentando entender o quanto eles se assemelham ou se distanciam do Brasil na análise da violência doméstica contra a mulher. Então, eu não fiz um foco, uma pesquisa, São Paulo, Rio, Minas, né? Nossa, isso daria um outro trabalho muito interessante, por sinal, porque como tem muita relação com a cultura, a questão patriarcal, né? Ela é cultural. Então, eu teria que ir para cada estado e fica a dica, a sugestão aí para os doutorandos, os pesquisadores fazerem, porque realmente dá uma a gente fica pensando, será que no Sul é do mesmo jeito que São Paulo? Não é. Totalmente diferente. E no Nordeste? Totalmente diferente. Sabe, Afrânio, eu faço parte de uma comissão de pesquisa nacional e que nós dividimos, né, que é lá dentro do IBDFAN, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, né, enfim, o Centro-Oeste está em uma dessas comissões aí também, para fazerem justamente essas pesquisas mais regionais, como que é encarado aí os aspectos familiares, e dentro disso temos lá grupos de estudo de violência contra a mulher. Legal. Mas isso até que traz um aspecto muito positivo do livro, porque o livro, como acho que uma novela, um programa, ele é aberto, né, Renata? Quer dizer, não é uma coisa fechada, não é aquela tese que você chega a uma conclusão, não. Você deixa o leitor, ao ler o livro, ele ir Tirar colocando suas conclusões. as soluções e reflexões e perceber essa diferença. É legal isso, né? Você aponta questionamentos, você traz questionamentos de um cenário sobre a submissão feminina, a violência doméstica. É uma tese mesmo de reflexão, né? De reflexão. Então, claro, cada um, a partir do seu lugar, né, do seu ponto ali, vai ter uma análise sobre tudo. Então, eu trago dados do Brasil, da violência contra a mulher, né, porque quando eu vou falar de submissão, eu tenho que falar o porquê essa mulher continua no ciclo, né, da violência, ou por que ela entrou nesse ciclo, como ela entrou nesse ciclo, né? Então, eu trago dados do Brasil, de diferenças salariais, como eu disse, de feminicídio,
de questões patrimoniais, né, muitos dados, aliás, a respeito de violência doméstica mais física, os maiores dados são de física, né, mas eu não fecho nesse ponto, porque para mim não foi possível, não consegui ter fôlego para isso, e nem era o propósito, na verdade, né? Sim. O propósito era mais eu entender essa minha dúvida, isso que ficou na minha cabeça no final do mestrado. Nossa, mas será que ela é efetiva? Por que a mulher fica nisso? E você falando também me faz refletir sobre isso, porque hoje em dia ouve muito falar e muito se fala do empoderamento feminino, da liberdade que a mulher tem hoje, quer dizer, dela ter essa autonomia, dela trabalhar fora, dela se sustentar e tudo. E por que ela se submete, né, a uma situação, assim, dentro da tua análise, qual é o papel do homem nessa história? Como é que fica a figura masculina nisso daí? O que eu posso colocar, né, a minha visão disso tudo, depois de ter pesquisado tanto, é o seguinte: nós temos uma questão financeira? Temos, né? Tanto que o cerne da questão aí era violência patrimonial, que é uma das modalidades de violência doméstica. Então, tem a física, a psicológica, a sexual, a moral, patrimonial. Patrimonial é uma delas. E muitas vezes a patrimonial a gente só vê como, puxa, quebrou meu celular, né? Destruiu meus bens, mas é mais do que isso, bem mais do que isso. É uma forma de controle financeiro, tá? Então, muitas vezes nós temos, como eu disse, a mulher que é independente financeiramente, mas ela ainda está no ciclo, porque, na verdade, quem controla as finanças da família, muitas vezes, não é ela. Então, ela acaba se submetendo a isso, tá? E o homem, o papel do homem, né? Eu penso que o papel do homem é muito importante, ele dá espaço para que essa mulher compartilhe a vida financeira dela e da família, e ele compartilha a vida financeira da família. Então, eu estudei casos de ocultação de patrimônio, por exemplo, né, que é uma das hipóteses aí de uma violência doméstica patrimonial, desvio patrimonial numa partilha de bens, né, que é o que mais hoje em dia tem se falado, né? Tá em moda esse assunto no direito de família, a ocultação e desvio patrimonial, né, na partilha de bens. E por que muitas vezes isso acontece? Que eu imagino, né, que eu tenho ali, por hipótese que eu estudei. Porque, às vezes, a mulher, ela tem o salário dela, mas ela controla o caixinha pequeno da empresa familiar, que eu quero chamar aqui a família como uma empresa, né? O caixinha pequeno. Então, ela tem acesso ao dinheiro da família, mas que vai pagar a compra da feira, do mercado. Mas quem vai controlar o dinheiro dos financiamentos, né, vamos dizer aqui, do dinheiro poupado, aplicado, das aplicações financeiras, não é ela. E às vezes ela não tem nem acesso a isso, ela não sabe. Ela nem sabe. Quantos casos, assim, já atendi de mulheres que falam que não sabem o patrimônio que elas têm. Olha que situação. Eu estou falando de mulheres, assim, que têm completa autonomia, você entende? E elas não sabem qual é o patrimônio delas. Então, o cerne da questão, na verdade, é isso, é o homem controlando o dinheiro, quando, na verdade, isso tem que ser compartilhado. Então, daí a mulher, ela muitas vezes ela não quer se separar, acontece, porque ela nem sabe quanto que ela tem, o quanto que vai dividir, às vezes ela não tem acesso a nada, nem ao imposto de renda da família. Olha que loucura. Imagina alguém não ter acesso ao seu imposto de renda. Então, o marido que faz é o contador do marido. Você entende o quanto é um abismo de problema? E, muitas vezes, essa mulher não tem dinheiro para pagar nem o advogado. E, às vezes, acontece, né, Renato, que a gente ouve casos também de haver um óbito, esse marido falece, e essa mulher, ela fica sem dinheiro nenhum, porque ela não tem nem as senhas, nem nada. Banco, né, das aplicações e tudo, e que precisa mover uma ação jurídica e desprender uma energia muito grande para pagar contas que estão vencendo, enfim, para seguir a vida dela, né? E às vezes é de um dia para o outro, né? É de um dia para o outro. Sim. Então, e ela não tem
ela não tem as senhas de acesso, ela não sabe quanto que ela tem, ela nada. Como se o dinheiro que o marido guardasse fosse somente dele, e não é assim, né? O dinheiro é da família, então nós temos aí do casal, então por que não compartilhar com ela, né? Então, essa foi uma questão, e eu acho que o papel do homem é fundamental, ele entender que são sócios, quando eles se casam, eles viram sócios, e daí o sócio tem que ter acesso a tudo, e não só ficar com o dinheiro do caixinha, da feira, né? Então, essa mulher, veja, às vezes ela fala assim, ela paga a escola do filho, ela paga a conta do condomínio, ela paga todas as contas, e ela fica sem dinheiro nenhum, e o dinheiro está lá guardado numa conta que ela não sabe nem onde está, nem onde é, nem que existe, às vezes, quer dizer, ela sabe que existe, mas não sabe qual. E aí ela fala assim, agora eu vou me divorciar como? Eu vou continuar pagando tudo e não vou ter nada. Daí você ainda tem que lembrar essa mulher que na advocacia privada ainda tem que pagar os honorários do advogado. Exatamente. E às vezes ela não tem. E daí ela vai ter que se socorrer da defensoria, e muitas não querem, né? Por N razões. Né? Mas a principal, às vezes elas não querem se expor, é como se, puxa vida, né? Agora eu estou nessa situação e ainda dependo de um outro serviço, de um serviço público, tem tudo isso também. É sofrido, viu, Afrânio? Exatamente, Renata. Na capa do livro, você colocou uma questão, assim, uma frase que eu achei muito interessante, queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte, que é um limbo jurídico marcado pelo capitalismo e pelo afeto. Ou seja, tem essa negligência, né, Renata? Isso. Qual que foi a ideia aqui, né? O que isso significa? A violência doméstica patrimonial contra a mulher, que é uma forma de violência doméstica, muitas vezes na lei ela está descrita como, olha, dispor sozinho dos bens, quebrar bens da outra pessoa, sumir com documentos, mas é além disso. Tem toda essa questão da ocultação e desvio patrimonial, tá? Quando eu falo um limbo jurídico, é porque na nossa vivência prática, quando a gente chega nessa discussão da violência doméstica patrimonial, é um grande problema jurídico, um grande problema. Por quê? Porque eu não vou tratar da violência doméstica patrimonial na vara de violência doméstica. Infelizmente, eu acho que deveria tratar tudo, mas ainda é assim. Essa questão patrimonial eu tenho que discorrer lá na vara de família, né, que é na partilha de bens. Então, já começa o erro aí. Puxa, mas se é violência doméstica, tá na Lei Maria da Penha, por que eu não vou tratar na lei, na vara de violência doméstica, e sim na outra? Enfim, porque envolve patrimônio, como se fosse um direito menor, eu não sei explicar, como se isso não fosse violência, é muita violência, é a maior delas, é a patrimonial, talvez a maior seja a psicológica, mas a patrimonial tá junto ali, porque é o financiamento do crime, você entendeu? Sim. Então, sim. E daí eu não vou discutir lá. Bom, nós temos o capital. Falo do capitalismo, por quê? Porque, como eu disse no início, né? Eu vou abordar muito a questão do trabalho doméstico não remunerado da mulher. E bato nessa tecla. Então, a mulher, quando ela está dentro de casa, trabalhando ou não trabalhando fora do lar, exercendo ou não atividade doméstica, atividade remunerada fora do lar, em casa é como se todas as atividades fossem dela. E quando eu falo todas, são todas. Então, é desde arrumar a casa, organizar ali a rotina da família durante a semana, ser mãe Uber, né? E tem um custo envolvido. Não é só o combustível, é o tempo, porque o que é mais precioso é o tempo. Ser mãe Uber, de leve e trás, de criança em tudo quanto é lugar, médico, escola e tudo mais. Daí fala, lavar roupa não é só pôr a roupa na máquina? Tá bom, quem bota na máquina, quem estende, quem guarda, quem passa, administrar a funcionária que às vezes você precisa ter para te ajudar dentro de casa. Então, e esse trabalho não é remunerado. Então, e é um trabalho muito relevante, porque a família não gira se isso não andar. A família não acontece, né? E você pode compartilhar, né? Se encontrar um homem que compartilhe, como é bom e como é raro. Então, você pode compartilhar, mas não acontece. Então, eu tenho essa questão do capitalismo ali focando nesse trabalho alienado, né? Nessa alienação do trabalho ali, que ela faz como uma escrava. Desculpa usar esse termo forte, tá, Friane? Porque é
assim. Se você trabalha e não é remunerado, você é escravizado. Ah, mas é pro bem e afeto da família. Desculpa, gente, isso aí não me desce, entendeu? Então, o outro que faça também. E aí, eu tenho a questão do afeto, a questão que eu analisei no meu trabalho. Então, eu tenho um capítulo falando sobre o afeto, porque o que eu pude observar é que, em razão do afeto, muitas dessas mulheres permanecem naquela relação. Então, eu parti de uma hipótese que poderia ser o capitalismo o grande vilão, e vou chegando à conclusão de que ele pode ser um dos vilões, mas ele não é único, né? Ele não é único, e nós temos o afeto. O afeto, em que sentido? O afeto do amor romântico, né? Então, a mulher foi criada, educada para tudo perdoar, tudo pacificar, e ela se sente culpada por não fazer aquilo que esperam dela, que a sociedade espera dela. Nesse sentido, dela se sentir culpada, muitas vezes ela acaba abrindo mão da sua própria vida, perdendo a consciência de si, até se despersonalizando. E nós chegamos num ponto mais grave do que isso, que é aquela mulher que às vezes acaba tomando decisões que são contrárias a si mesma, sabendo que são contrárias a si mesma, porque ela quer manter ou um relacionamento, ou porque ela quer simplesmente ter paz. Então, nós temos o caso das mulheres que falam, olha, eu não quero mais nada disso, porque eu quero ter paz. Ou então aquelas que concordam com tudo, então elas concordam, elas não têm acesso a nenhum dado financeiro, não têm acesso a nada, porque elas entendem que aquilo é o melhor. Ou elas abrem mão numa partilha de bens, achando que aquilo é o certo. Quer dizer, achando não, elas sabem que é errado, mas elas não têm nem força para aquilo. Essa questão, eu encontrei uma pesquisa muito interessante, né, de uma acadêmica, falando disso, dando um nome a isso, né, falando sobre a acrasia, a doutora Zélia. Eu cito isso, Célia Zapparoli. Eu cito isso no meu trabalho, tá? Faço referência a ela, e aquilo para mim iluminou. Eu comecei a entender o porquê as mulheres, às vezes, elas sabem que elas estão sofrendo uma fraude e permanecem na fraude. Isso tanto no casamento, como na união estável, né, e nas relações entre... afetivas. Eu falo de casamento e união estável porque eu não quis entrar no namoro, porque isso poderia acontecer no namoro também, tá? Mas eu foco no casamento e na união estável. Mas o namoro já é um aspecto mais, já é diferente, assim, falando em termos de direito, juridicamente, né, Renata? O namoro, sim. É que às vezes a gente encontra situações de estelionato afetivo, né? Estelionato emocional, e às vezes pode acontecer na fase de namoro. Mas eu não abordo o estelionato emocional, não abordo as relações de namoro. Então, no namoro, eu não tenho uma partilha de bens, mas eu posso ter um estelionato. Legal. Renata, queria falar de outro aspecto também, né? Nessa tua obra, ela examina o direito de família e as proteções disponíveis em nível nacional e internacional, né? Relacionadas a essa violência patrimonial. Que proteções? Bom, nós temos, né, as convenções internacionais de proteção à mulher. Só que essas convenções internacionais, na verdade, elas obrigaram o Brasil, né, o Brasil como signatário, a promover a sua legislação de proteção às mulheres. Então, é nesse sentido. Claro, se o Brasil, que é signatário lá da Convenção de Belém do Pará, por exemplo, né, ou então, mesmo falando, como estava querendo abordar ali a questão do tráfico de mulheres, né, a convenção lá, o protocolo de Palermo e tudo mais. Se ele for signatário de algumas convenções, ele tem que, no território nacional, promover uma legislação de proteção e políticas públicas de proteção à mulher. Né? A Lei Maria da Penha surge disso, inclusive, né? Ela surge ali de uma obrigatoriedade, o Brasil tendo que fazer Brasil, vamos lá, você pisou na bola aqui, você vai ter que agora fazer uma legislação de proteção às mulheres, né? E a nossa proteção, realmente a nossa legislação tem evoluído bastante. Veja, do mestrado para cá, nós já tivemos a lei do feminicídio, né? Depois, não, a lei do feminicídio é anterior, mas do mestrado para cá eu já tive a lei do stalking, a criminalização da violência psicológica, a gente já fala da criminalização da violência patrimonial, né? Por quê? Porque na Lei Maria da Penha eu não tenho tipos penais, né? Eu tenho conceitos de violência, é que eu vou usar esses
essas situações lá na esfera penal também. Então, nós temos uma legislação que está evoluindo bem, mas eu penso que o que mais precisa evoluir é a cultura. E aí, é que eu faço uma crítica no final, na conclusão, né? Minha posição, eu sei que eu vou ser bastante criticada, mas eu penso dessa forma, o direito não resolve tudo. Então, é necessário, precisamos falar mais sobre, precisamos continuar lutando, mas eu tenho uma cultura muito impregnada, machista, patriarcal, e por ela ser estrutural, porque ela está na estrutura da sociedade, temos muitas mulheres que nem se percebem inseridas naquela situação machista. Então, enquanto não mudar essa visão de mundo, essa cultura, vai ser complicado. É aí que eu cheguei, né? Puxa vida, tenho lá a lei do feminicídio, mas nós continuamos tendo muitas mortes violentas. Tem lá a criminalização da violência psicológica, mas continuamos, assim, toda hora uma notícia diferente na televisão, nas redes sociais, né? E, claro, por conta até da nossa legislação e todo esse movimento, muitas mulheres têm notificado, têm aparecido, têm tentado resolver. Então, claro que isso é positivo e necessário, mas não resolve tudo, né? Então, quando eu chego numa roda de pessoas e vejo mulheres falando, que é tudo ótimo você ser dependente de uma outra pessoa, né, ou de um marido e tudo mais, eu fico maluca. E daí eu não controlo nem a minha cara, nem a minha boca. Vai falar, então, minha filha, vai ter um dia que você vai precisar resolver isso aí, até para pagar um advogado, para proteger seu patrimônio. Então, é a questão da cultura, né? Exatamente. E daí no mundo inteiro, né? Não é Brasil só, né? É um problema. Sim, e esse livro, né, Renata, você falou que é um livro técnico, mas ele é acessível às pessoas que querem realmente compreender e agir sobre essa realidade que você está colocando no livro, né, sobre essa nossa sociedade, né? Acho que isso que é muito importante. Né? Exatamente. Embora ele seja técnico, né, ele vai ter capítulos específicos ali que ele de fácil entendimento, tá? Mesmo estando numa linguagem mais técnica. Então, os 2 primeiros capítulos muito históricos, filosóficos, porque eu não tinha como tirar esses meus 2 capítulos do livro. Sim. Eles são o fundamento de tudo, porque eu chego nessa questão cultural, né? Então, muito acessível. Daí eu vou ter os capítulos, né? Vou ter o capítulo da Lei Maria da Penha, especificamente, né? Como falando um pouquinho da invisibilidade aí da violência. Vou ter um capítulo só traçando alguns aspectos do direito de família, na partilha de bens, a questão da ocultação patrimonial, do desvio patrimonial, das fraudes, né? Então, eu tenho... E lá no finalzinho, eu tenho um outro capítulo para falar um pouquinho da construção do direito, do que eu entendo que ainda podemos melhorar, né? Devemos melhorar, como que a gente poderia fazer algumas propostas. Então, eu faço uma proposta de mudança legislativa, tudo na linha do que muita gente já falou, né? Mas que talvez a gente precise conectar ali as ideias e concentrar num dispositivo para a gente melhorar. Porque a hora que chega na justiça, essa mulher já está totalmente desgastada, né? Ela já está, enfim, exausta, e às vezes a gente não consegue ter uma efetividade da lei no Poder Judiciário, né? Nem sempre a gente consegue. E eu digo isso fazendo uma crítica, porque, puxa vida, você pega um divórcio com partilha de bens, olha, senta e espera, demora muito se tiver um conflito, se tiver um litígio ali, porque eu tenho que provar por A mais B que essa mulher foi enganada muitas vezes, na maior parte das vezes, que ela tomou decisões de forma em que ela estava no contexto de fraude, em que ela estava cognitivamente afetada. É aí que entra a questão do afeto, né, a questão emocional. Então, a mulher tomando decisão, mas ela concordou em passar todos os bens para uma holding familiar. Tá, mas ela estava afetada. E outra questão, né, Renata? Muitas das vezes a gente toma atitudes sem a informação de qualidade, né? Sem saber... Sem informação de qualidade, né? Sem saber o que aquilo pode acarretar para a gente. Acarretar. Futuro, então, né? Exatamente. Então, eu tenho ali em vários aspectos, então vou falar muito claramente o que nós aqui do mundo jurídico entendemos
como fraude, né? Nós da área de família entendemos como fraude, o que é possível lutar por isso, né? Então, a mulher que estiver numa situação como essa, ela vai se olhar ali e vai falar, puxa, acho que tem uma coisinha aí errada, né? Então, ela vai conseguir identificar, de fácil acesso. E se ela observar cada epígrafe de capítulo ali, ela vai ver o quanto a nossa cultura está impregnada desse patriarcado, né? Que acaba mantendo essa situação horrível, que é horrível para todo mundo, é para homens e mulheres, não é só para as mulheres, é horrível para os homens também. Alguns não se deram conta ainda, mas alguns já despertaram, olha que beleza. Mas os que não despertaram, uma hora eles vão perceber o quanto eles estão afetados. Renata, e qual é a editora? E como é que a gente pode ter acesso ao livro? Eu fiz uma edição como autora independente. Eu estou fazendo a venda em 2 canais, um pela Amazon, que é Kindle, já está à venda no Kindle. A ideia de vender pela Amazon no Kindle era garantir acesso a todos, né, para que o livro chegasse, que fosse possível, né, e também nos marketplaces. Nos marketplaces eu estou com uma empresa fazendo essa divulgação, ainda não foi colocado para venda nos marketplaces. Vou fazer um lançamento um pré-lançamento nos dias 21 e 22 de novembro na USP, no congresso lá nosso da Comissão Nacional de Pesquisa do IBDFAN, e na semana seguinte eu tenho o lançamento oficial, que eu espero que você compareça. Legal. Esse lançamento do dia 30... é na Alameda Lorena, lá na Livraria da Vila. No dia 30 de novembro, Livraria Isso. da Vila, Alameda Lorena, 1501, Jardim Paulista, São Paulo, aqui na cidade. Exato. Maravilha. E uma semana antes, um pré-lançamento com um precinho especial lá na USP. Vamos colocar os livros ali à disposição. E quem já quiser dar uma olhadinha, então tem alguns alunos aí que estão trabalhando essa questão, continuam pesquisando, já tem acesso ao Kindle. Maravilha. Eu espero que seja muito útil, espero que sirva para reflexão, né? Aliás, Fernanda, eu queria só complementar um negócio aqui. Foi depois que eu defendi a tese que ficou mais aflorada ainda a questão do protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero, né? Antes a gente já falava sobre isso, já tinha a obrigatoriedade surgiu, né? Eu defendi a tese e logo depois a gente começou a falar bem mais sobre isso, tá? Que é ter um olhar baseado no gênero ao julgar alguns processos de família. Então, gênero mulher, já entendendo aí que tem toda uma cultura aí que prejudica essas mulheres. E não posso deixar também de falar, porque senão vamos dizer que eu estou só puxando sardinha para o nosso lado aqui, das mulheres, eu não posso deixar de falar que, infelizmente, né, que essa é a grande questão que alguns homens levantam, né? Infelizmente, a gente tem casos de que as pessoas usam mal a Lei Maria da Penha, com objetivos ilícitos, infelizmente tem, né? Mas o que eu posso garantir é que as delegacias da mulher estão preparadas para identificar isso. Então, não é porque às vezes acontece que, enfim, desqualificar a lei, pelo contrário, tá? Nós temos as delegacias preparadas para isso. Né? Exatamente, temos que aprimorar a lei para que isso não ocorra, né? Para que isso não ocorra, né? Dizer, que é uma lei de proteção, uma situação muito grave, que realmente deixa as mulheres num local muito vulnerável. Exatamente. Temos que, eu acho assim, né, Renata? A gente sempre tem que buscar o equilíbrio, né? Isso. O equilíbrio em todas as relações, e no direito também buscar esse equilíbrio, né? Então, é fundamental que a gente pense nisso. Você falou ao longo da entrevista sobre essa questão, que quando a pessoa tem um relacionamento, aquilo tem que ser compartilhado, aquilo tem que ser vivido por ambas as partes. Não adianta essa questão de um querer mandar no outro, vamos assim dizer. Isso! Né? Nem de um lado, nem de outro. Quer dizer, buscar o equilíbrio, crescer junto, caminhar junto, Isso. né? Eu acredito muito nisso. E eu acho que a gente também tem que encaminhar para isso, né, Renata? Eu também. É o equilíbrio que está tão em falta, né? Renata, e quem quiser saber mais informações, passa suas redes, seus canais. Sim, eu tenho um Instagram, né? Prof. Renata Toledo. O Instagram é privado, mas a pessoa solicitando acesso eu libero, claro. No meu site do escritório,
que é www.r de Renata, T de Toledo, Advogados, eu também tenho ali algumas informações, artigos que eu publico, tem informações sobre o livro, então é possível ter outros acessos ali, tá? E eu realmente espero que seja muito útil, que o pessoal escute essa palestra, né, que reflita, né, sobre, puxa vida, em que lugar que eu estou dentro do meu relacionamento? Será que meu relacionamento é saudável? Se não é, vamos conversar, né, porque para ter um equilíbrio, até para garantir a segurança de todos, né, e dos filhos, às vezes, porque eu nem abordei essa questão dos filhos, né, não dá nem, temos espaço para isso, mas, coitados, são os que mais sofrem nessa hora. Exatamente, ou seja, né, temos várias variáveis aí, né, Renato? Sim. Se a gente for levar essa questão dos filhos, né, como é que eles sofrem também nesse aspecto, enfim, acho que falta também comunicação, é muito importante, né, a comunicação, o diálogo. O diálogo, né, os filhos sofrem, né, às vezes aprendem de forma errada, então eles aprendem a violência, aprendem a forma de controle, né, e o dinheiro é uma forma de controle. Sim. Então eu falo muito isso no capítulo que eu dedico ao poder, né, o dinheiro como forma de controle, e quando na realidade você está num relacionamento, não é para ter controle. Não, exatamente. Não é? E eu acho assim, né, Renata, que a dependência econômica é uma das mais terríveis que tem para o ser humano. Isso. Né? Porque você depender economicamente de alguém ou de outra pessoa, é por isso que eu até te falo do trabalho, né? Eu acho uma violência também quando você perde o emprego, você ficar desempregado. Sim. Nossa, quando a gente imagina o desemprego, quanto ela afeta diretamente a pessoa e quanto ela afeta a família, porque você tirar a força de trabalho de uma pessoa, a possibilidade dele ganhar o sustento, isso falando dentro desse regime capitalista, é uma violência muito grande. Sim, né? Sim. A pessoa fica completamente vulnerável, né? Fica vulnerável a todas as situações. Renata, olha, a gente ficaria aqui falando horas e horas, né? Porque é um tema que suscita muita conversa, muita reflexão, muito diálogo, mas eu quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui na Baruch, né, no nosso portal de conteúdo, baruchnews.com, na Rádio Baruch. Seja sempre bem-vinda. Reforça o convite aí, deixa um convite para as pessoas terem acesso ao livro, aonde que encontra, canais de interação. Isso, imediatamente no Kindle da Amazon, com esse título mesmo, né, Submissão Feminina, Patriarcado, Violência Patrimonial contra a Mulher, já vai encontrar, já dá para começar a consumir, né, a ler e tudo mais, mas logo mais também ele já vai estar disponível aí em algumas lojas virtuais. Maravilha. E os canais de interação, repete, para quem quiser saber mais informações? www.rtadvogados.com.br ou no meu Instagram, Prof. Renata Toledo. Prof de professora, os meus queridos alunos, meus filhos jovens adultos, né? Prof. Renata Toledo. Lá tem lá a questão do livro, né? Eu fiz uma publicação sobre o livro, e quando estiver perto ali em novembro, vou fazer de novo. Maravilha. 30 de novembro na Livraria da Vila, né? Livraria da Vila. Agora, se aparecer na USP uma semana antes, pega um precinho especial, dia 21 e dia 22 de novembro, lá no Largo São Francisco. Renata, muito obrigado e seja sempre bem-vinda aqui na Baruch. Obrigada, Fran. Espero ter contribuído aí com informação de qualidade para o pessoal.